Men's Physique Senior Short. Ou melhor, Cheguemos. Men's Physique Senior. Vamos começar pela Short. Então, o que a gente comentou sobre a Men's Physique, o que foi pedido, diferenças, etc, etc. Vê o comecinho do vídeo da Men's Physique Junior, que provavelmente foi postado antes desse, só pra vocês terem uma ideia ali mais ou menos do que a gente acha, que a gente percebeu, que foi passado pela arbitragem, pelo menos sobre o padrão ali de vencedores na categoria, tá? Às vezes o pessoal espera um campeão e acontece outro, e a gente só tenta passar o... Não por quê, mas o que a gente percebeu que talvez tenha sido um raciocínio. E aqui pelo menos eu já sei qual foi o feedback do top 2, então dá pra gente comentar um pouquinho sobre isso, Então, mostrando, né? Comparando. Então aqui a gente tem os top 5 e pelo menos eu gostaria de ir para a última pose que eles chamaram somente o top 1 e top 2. Alguma coisa a agregar logo de começo? É muito difícil pra mim, porque assim, em aspecto da parte aqui, ó, do peito pra cima, eu gostei mais do visual do físico do Lucas. Tá? Do Lucas Lopes, que foi o campeão da categoria. Porque eu acho que esse daqui, se juntasse com o volume que o Yuri tem, essa parte bem definida aqui, de peitoral, bem arredondado, tudo mais relaxado, que eu sei que o Yuri consegue fazer isso, né? Foi questão de pose ali, talvez ele ficou mais tenso, deu uma contraída, ou nesse momento da foto ficou desse jeito, mas eu gosto muito dessa parte aqui, ó, deltoide bem redondinho, peitoral e... Em aspecto de cintura, eu ainda também estou mais inclinada para o do Lucas, mas eu sei que talvez o Yuri proporcionalmente esteja tão bem quanto, mas enfim. E já que complicado. Você falou, você sabe qual que foi o feedback do top 2, no caso do Yuri, certo? Pelo que a gente sabe, não foi questão de volume, tá? Não foi questão dele ser muito volumoso para a categoria. Como Foi a gente sabe que muitos falaram. Foi questão de cintura. A cintura dele precisava ser um pouco mais fina, mais encaixadinha. O que eu acho, tá? Posso dar uma opinião bem polêmica aqui. Vai dando aí, velho. Volume alimentar. Hã? Volume alimentar. Talvez... Carb up. Talvez, se o Yuri conseguisse controlar o volume alimentar do carb up dele, ele chegaria com uma cintura tão encaixada quanto... ou até melhor, porque a linha dele, a gente vê claramente, assim, tudo que precisa ter no Men's Physique tem no Yuri. Só que essa cintura dele, se você olhar, não é só a cintura, saída de cintura para dorsal, é a lateral mesmo. Se você olhar lateralmente, a cintura do Lucas Lopes é fina, é bem fininha, e a do Yuri tá com volume. Eu acho que isso dava para ser ajustado com volume alimentar. Talvez. Mas, Eu acho que talvez. Mas assim, eu posso estar falando besteira. Às Na vezes pose ele nem lateral aqui comeu... fica um pouco mais fácil de ver o que a gente tá tentando só passar, tá? É quase uma Barbie de lado, o Lucas. E aí quando você olha o Yuri, você vê um volumão, assim, às De vezes músculo, até o... sim. o oblíquo dele é maior, claro, o músculo do abdômen dele é maior. Mas eu acho que se ele tivesse com o estômago um pouco mais vazio de volume, talvez ele teria mais ainda essa entrada, o que não deixaria questionamento, tá? Mas, como a gente está julgando pelo campeonato e não pelo que a gente conhece do físico do atleta, pelo campeonato, a cintura do Lucas estava mais encaixada e fim. Eu acho que é meio que inegável aqui que qualquer outro não, mas com qualquer outra arbitragem que a gente estava mais acostumado, e a gente que eu falo, todos nós atletas, o Yuri ia levar, e acabou, tá? Ponto. Agora, arbitragem nova, vem umas características novas, vem uma linha de raciocínio mais diferente. É questão de se acostumar. Eu acho que é interessante que todo mundo vai receber os feedbacks e tem que se adequar. Não adianta ficar muito brigando não. Então, realmente, só os feedback foi volume? Coloca volume. Foi cintura? Se for continuar na categoria, tem que se adequar. Então ali não dá pra brigar muito com cintura. Não sei o que o Cássio falou. Realmente tentar brincar um pouco com o volume alimentar do carb up ali, chegar com tipo nada no estômago. É a única coisa que você pode fazer desde que você não entre na faca, né? Então é mais ou menos isso. É meio que aceitar o seu esporte que você escolheu com tanto amor. Mas independente da situação, seria esses dois no top 2 pra mim. Acho que sim. Ou um ganhando o outro, pra mim, tanto faz. Os dois estariam no pódio. O que só indica que, como a gente falou lá do Alisson, que ficou em top 2 pro Ângelo,
eles querem volume. Eles querem volume. Só que quando você tem uma estrutura perfeita na cabeça deles para a categoria e você só precisa colocar volume, é muito mais acessível do que você já ter volume e precisar corrigir, entre aspas, sua cintura, tá? Mas lembrando que eu, Cassiane, pessoalmente, se eu fosse árbitra, eu não ia preferir mais volume. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito mais de uma linha do que de volume especificamente, especialmente falando da Men's Physique, tá? Por isso que vocês que vão xingar no comentário, direcione a ela. Xinga eu. Tá. Xinga eu, porque eu sempre falei isso aqui, eu sempre falei abertamente disso. E eu acho que precisa existir, sim, às vezes até 2 categorias de bermudão. O bermuda builder Jeans, e o... você gosta da categoria jeans. Não, porque assim, cara, pra mim não faz sentido não existir uma categoria pra um cara que é um pouco menor. Mas é fisiculturismo, eles querem músculo. Ah, gente, então vai por harmonizado. Você quer ser grande, vai por harmonizado. Acabou com qualquer argumento nosso. Não, porque assim, é muito complicado pra mim pensar que todas as categorias são somente sobre volume e condição. Volume e condição, volume e condição. Quando você não tem, por exemplo, um sport model, que é o cara mais slim, que é o cara mais estético, atlético, bonito pra caramba, mas todo fibrado, que no caso aqui no Brasil não tá muito assim, mas enfim. Quando você não tem esse tipo de categoria, você colocar a Men's Physique na mesma caixa da bodybuilding fica complicado. Porque os atletas que são geneticamente menores, eles não vão ter categoria pra eles. Tipo, cadê a biquíni do homem? Cadê? Poxa. Começar assim no vídeo vai ficar gigante de novo? Vai, vamos lá. Então aqui em primeiro lugar a gente tem Lucas Lopes Braga, em segundo lugar a gente tem o Yuri Lira, em terceiro lugar o Leonardo Surrete Pavão, de novo, certo? Ele subiu na Júnior. E em quarto ou quinto ali o Paulo Hiroki Nishimoto ou o Leonardo Marques Barbosa, tá? Sim. Então vamos lá, pose de frente. A gente vai repetir algumas coisas que a gente falou na Júnior, mas provavelmente quem viu a Júnior não vai ver esse e vice-versa, tá? Aqui provou o nosso ponto de que existe um limite de tamanho. Esse atleta aqui, ó. Esse atleta aqui da ponta. Ele era maior do que o Yuri, Ele era gigantesco, gente. Gigantesco. Ele foi chamado nesse primeiro confronto porque ele tava na sombra. E tava muito difícil de ver, mas já víamos que ele era enorme desde lá de trás. Quando ele foi chamado pra frente, a gente ficou... O que esse cara tá fazendo aí? Porque ele era muito grande. Ele era muito grande, gente. Tipo, realmente, eu não sei se ele subiu na bodybuilding. Se ele subiu, eu espero que ele tenha ficado dentro do pódio. Mas se ele não subiu, que erro que você cometeu, cara? A menos que a sua perna seja muito ruim. Não tem por que você não ter subido na bodybuilding. Porque o shape dele era incrível. O tronco dele é maçudo, gigantesco. Estético ainda, né? Ele não fez nenhum erro, assim, aparentemente muito... grotesco pra tá explicando assim. Então, mas claramente foi por tamanho ali que passou muito do ponto do que eles queriam. Passou demais, assim. Ele era absurdo. Sério. Parece que é isso, então. E bom, tá? Não tô falando negativamente, mas eu acho que tá na categoria errada. Então aqui o que a gente já vem falando, né, que realmente você espera num Men's Physique posando corretamente, é aquela linha central, tá? Então você realmente quer a cabeça dele posturada em cima do quadril, em cima do reto abdômen dele, realmente fazendo essa linha. Você não espera que o atleta faça essa curva aqui, ó, com esse quadril meio pra frente, tá? Não é que pode ou não, é sobre você bater o olho e ser estético ou não, tá? Realmente você quer o peso do atleta em cima da primeira perna, tá? Realmente é isso que você tá buscando. Então aqui, em outras coisas que normalmente é batido o olho, é o que aqui? Deltoides, bem valorizados, bem saltados, peitoral. Ficou claro que eles querem peitoral mais relaxado, mais sombreado aqui realmente embaixo embaixo não, sobre o seu abdômen, tá? Realmente quem conseguiu tá trazendo isso realmente foi subindo. Outras coisas, reto abdominal, isso é meio óbvio, certo? Abdominal bem fundo, oblíquo, quanto mais marcado, normalmente a gente estava acostumado com oblíquos mais marcados, eram mais valorizados. Esse aqui a gente não viu tanto, tá? A gente realmente, eles com certeza estão querendo, mas eles buscavam mais outras características, tá? Então, pose lateral. Aqui é o que a gente comentou sobre, não sei se é aqui que eles... Aqui com certeza a gente tá vendo o Yuri no centro, certo? Então aqui não sei se, bateu essa pose e eles definiram porque eles queriam realmente estar puxando mais pra cintura. E aqui é onde realmente, você quer tentar achar o motivo para o Lucas realmente ter, nossa senhora, o motivo dele ter ganhado.
provavelmente vai ser a pose. Então, ó, peitoral cheião, balãozão aqui em cima, cinturinha, é um dedinho. Então, tipo, aqui é onde realmente, em questão de volume, em todas as poses ele ficou atrás, basicamente, né? Mas aqui é realmente o que a gente consegue ver aqui. Tá, se eles realmente estavam buscando um peitoral muito cheio, um deltoide tão bom quanto e uma cintura fina, eu acho que é aqui que meio que fez ele ganhar, tá? Eu diria que esse foi o pensamento. E agora batendo o olho na pose desse cara aqui da ponta, olha o tamanho da panturrilha dele. Até a panturrilha o cara tem. Não tem como ele ter uma perna ruim. Não tem como. Pelo menos a gente pode falar que ele passou no polígrafo, sabe? Bom. Mas voltando aqui para os atletas, eu acho que realmente esse atleta aqui, ele ficou no 4º lugar. E você entende por quê, ó, de linha, ele tinha uma das linhas mais bonitas do palco, na minha opinião. Talvez faltou um pouquinho de puxar condicionamento, porque você vê que ele ficou logo atrás do Leonardo, que estava bem mais condicionado que ele, estava mais condicionado. Mas o arredondamento dele assim, a linha dele é perfeita. Ele tem esse deltoide dos tipo, parecido com os coreanos da NABA, né? Que é perfeito, assim, o físico. Não sei se pode falar isso, mas, tipo, genética mesmo, tá? Foda-se. De asiático pra Men's Physique, eu acho que é muito bonita. Muito realmente, tipo, é tudo arredondado, a cintura... Eu nunca vi, acho que um asiático cintura grossa, mas enfim. Então, o superior, tipo, tudo cheio, arredondado, tipo, normalmente se encaixa muito bem, fica muito bonito. Muito bom. Pose de costas. Aqui o Leonardo tava brigando com o Lucas Lopes, e aí você vê claramente que ele saiu torto. Gente, por favor, tomem cuidado com isso, porque, primeiro, não é bonito pro árbitro vocês ficarem se batendo pra ganhar espaço, e segundo, que vocês ficarem se batendo só prejudica vocês. Cara, vai mais pra trás, vai mais pro lado, sei lá, porque você vai ficar torto. Se você continuar se empurrando, você vai ficar assim, aí você vai posar feio. Se vocês tivessem afastado mais, os da ponta não caberiam na live. Mas sei lá. Enfim. Se cotovelem. Bom, mas detalhamento de costas a gente já sabe que o Leonardo tinha bastante. Se provavelmente nesse frame aqui ele saiu assim, mas depois cagado. Pode ser que ele encaixou. Aqui você vê o top 1 e top 2. Mais projeção, mais detalhe. Que é aquilo que a gente falou de novo na categoria Men's Physique Júnior. Aqui tinha um pouquinho mais de detalhe, mas aqui tem muito mais carne, né? Muito mais volume, muito mais projeção. Não tô falando que o Yuri tava mal condicionado. Não sei exatamente o que aconteceu aqui pra não estar tão fibrada as costas dele, porque eu vi no Instagram que tava mais. Não sei se foi problema de luz, mas enfim, de qualquer forma, ambos costas muito boas. Os atletas não acreditam quando eu falo que não tem que aquecer costas. Bom, e encaixe de pose, de novo, esse atleta pra mim aqui ficou na frente de quase todo mundo, com exceção do Lucas Lopes, que eu gostei mais do arredondamento do deltoide do Lucas, mas de resto aqui, ó, muito mais bonito por causa do estreitamento aqui das pernas, a entrada da cintura e a posição aqui dos ombros muito retinho, muito simétrico. Tanto que eu só falar alguma coisa de pose que provavelmente, não sei, assim, você contra você mesmo, assim, com esse ajuste você ganharia, talvez não afastar, tanto o top 1 e o top 2 fez isso, acho que afastaram demais as pernas e aqui até trouxe um pouco de assimetria, mas eu não sei se isso daí é visto, tá só dando realmente minha opinião mesmo, cagando regra aqui. Eu gosto muito de quem posa assim mais fechadinho e quando sai pras costas faz aquele Y mesmo, mais gritante, ao invés de estar puxando mais pra esse X aqui, tá? Eu acho que o X deixa pra body e classic e eu acho que quando você pensa em Y, no Men's Physique, é como ele, tipo, encaixa bonitinho, isso quer dizer, você pegou qual? 4º lugar, eu acho. 4º lugar? E aqui a gente tem o body, que ele fez até uma expansão de dorsal, no passagem. O bodybuilder. Olha o tamanho da panturrilha do cara, meu Jesus. Pose lateral. Nossa, não me chamou atenção. O pessoal soube posar desse lado? Esse line-up treinou desse lado. Então aqui a gente tem a pose aqui. Tá melhor encaixado, mas quem rotacionou melhor o tronco, mas poderia ter rodado um pouquinho mais foi o Lucas Lopes, na minha opinião. Discordo. Foi o único que quem fez errado foi o Ângelo. Não, todo mundo tá certinho. Não, aqui eu tô falando que deu pra ver melhor aqui, ó, o deltoide dele do que o do Yuri Lira. Pode ser. Dá pra ver. Esse daqui rodou um pouquinho melhor, mas ainda não deu pra ver o deltoide dele, então talvez precisaria de trazer esse deltoide um pouquinho mais pra frente. Esse atleta não conseguiu encaixar muito bem por conta das pernas, acredito que ele tava montando uma pose ainda na hora do print. E esse daqui é muito, não sei, é muito bom, mas ele não é um Men's. E o Pavão, a gente já tinha falado sobre ele, que ele dá uma curvada a mais, assim, que não precisa.
Eu sei que valoriza o oblíquo, mas menos. Menos também é mais. Nesse caso aqui, o Lucas Lopes foi a minha pose favorita. De coisas que o árbitro provavelmente bate o olho e vê de positivo, é realmente deltoides muito grandes, peitoral muito caídos de novo, fazendo sombreamento em cima do oblíquo e reto abdominal. E essa saída aqui, não esconda essa saída com o seu braço, tá? Se você tem braço grande, se ajuste na pose para você tá mostrando isso aí que é um ponto positivo. A saída da sua dorsal vindo da sua lombar, tá? Realmente você quer estar mostrando isso na Men's Physique. E aqui aquela pose lá que a gente colocou de top 1, top 2. Que aí mostra mais claramente a questão de cintura e encaixe do abdômen do Lucas, que estava mais dentro do que eles estavam procurando. Então para quem quer focar na Men's Physique, eu acho que junto com o feedback a gente já sabe que foi passado pro Yuri. Faça um carb up de biquíni. Vai com o estômago vazio. E pelo que a gente vê das categorias, realmente volume, pode colocar volume à vontade, mas eles realmente, para esse campeonato, é sempre bom até frisar isso, este campeonato, esta arbitragem preferiu realmente uma cintura mais encaixada, tá? Você goste ou não. E até o pessoal que desanimou com esse feedback, sendo sincero, mudou a arbitragem, talvez você simplesmente leve o verão papum, tá? Aceite que é assim. Nossa, médio. A gente acelerar. Vamos lá nos médios. Men's Physique Senior médio, a gente tem o campeão, então, também o overall Henrique China. A gente tem o top 2, o Laércio Souza Silva, que vai subir no Worlds. Pra nossa surpresa, em terceiro, o Ângelo. O Ângelo, nossa! Em quarto e quinto, o Alisson e o Michel Silva Rufino, um dos dois ali. Ah não, aqui a gente sabe que o Alisson foi em quarto, né? Foi quarto e quinto. Então aqui, ó, aqui eu gostaria... Eu ia te chamar de Alisson, meu Deus. Cassi, por que desse top 1, 2 e 3? E o 4 ali, na verdade o Alisson provavelmente ficou atrás do Ângelo, exatamente, lá ele. Exatamente por o que já veio, exatamente o que a gente falou da Júnior, né? Mas por que você explicaria ali o China e o Laércio em top 1 ou 2, se você quiser, passe as próximas fotos. Aí sim a gente entende o quanto projeção e volume entrou na conta nessa questão. Volume e projeção nos lugares certos, tá? O Laércio já tem um físico que eu já falei 1 milhão de vezes aqui no canal, que impressiona. Porque eu gosto muito da projeção do peitoral dele, eu gosto muito do arredondamento do deltoide dele. O abdômen dele é um dos mais bonitos do natural, na minha opinião. Eu acho que ele é muito certinho, muito perfeito. Olha as costas dele também, o que tem de bom ali. Quem conversa aqui? Aí de bermuda laranja. Olha as costas dele, é a melhor desse lineup. Ele tava, na verdade, cotado pra ser o top 1 nessa categoria. Mas, China, o que nada. Eu ia falar depois a gente conversa sobre pose, mas ia dar mal pra mim. Bom, e o China, o que ele tem? Ele tem uma pose de frente muito forte por conta da desproporção de ombro. De ombro pra cintura, que a dele é maior do que a do Laércio. Ele é extremamente um Y mesmo. Ele é muito largo em cima e a cintura entra. O Laércio, se ele ganhasse estrutura óssea, ele ia ficar melhor. Porque se você for ver, é questão de estrutura óssea mesmo. O China tem essa largura de ombro muito maior do que a proporção de cintura dele. O Laércio, ele tem uma cintura muito fina, porém a estrutura do ombro dele é um pouquinho menor do que a do China. E isso, obviamente, é aquilo que eu falou, gente. Infelizmente, não dá pra lutar contra a genética, mas que o Laércio é um ótimo Men's Physique, eu já tô falando isso há anos aqui nesse canal. E finalmente isso aconteceu. Eles estão sendo valorizados. E aqui começando até pela pose de frente total que eles pediram nesse lineup, né? Porque, de novo, teve dúvida, então eles pediram... Eles pediram cintura mais fina? Pose de frente, vamos ver quem tem a cintura mais fina em relação a... Até, nesse caso aqui, provavelmente, para ver a relação com o ombro. E aqui a gente vê como o China é chato nessa pose, né? Ele tinha tudo o que precisava, inclusive a inserção de dorsal dele era a melhor do lineup também. Se você for ver, a do Laércio é um pouquinho mais alta. Prejudica? Não, porque o shape dele ainda continua sendo um dos melhores do lineup. Mas a do China é um pouquinho mais baixa o suficiente para fazer esse Y ficar ainda mais bonito. Então, gente, genética. Não dá para lutar contra. Infelizmente, vocês pegaram o lineup do China. Mas eu tenho que falar um negócio aqui, você não precisa nem responder, tá? Tendo o China como o campeão e o Laércio como top 2,
Eu não sei dizer porque exatamente o Alisson ficou em top 4. Eu não consigo ver muita discrepância entre as cinturas. Essa cintura e essa cintura. Eu consigo ver do Ângelo muito menor. Mas dentre esses três aqui, não muito. Eu só queria deixar essa opinião mesmo, tá? Mas aí você acha que é consistente em um line-up o cara ganhar de um atleta e no outro line-up o outro atleta ganhar dele? Não. Então. Mas desde que o Oshina ganhou, que siga o critério dentro dessas coisas. Não, porque consistência em arbitragem ainda é válido. E eu acho que isso é muito assim, tipo, beleza, comparando o Alisson com o China, eu ainda acho que o China tem menos cintura do que o Alisson. Ele é bem mais fino, bem mais men's physique que o Alisson. Mas, eles são mais parecidos em questão de volume muscular. Porém, não faz sentido em um line-up um atleta ganhar do outro e no outro line-up, que literalmente aconteceu 20 minutos depois, esse mesmo atleta ficar atrás do O outro. Ângelo deveria ter ganhado, então, pra você. Não, ele já ganhou do Alisson 2 vezes. O Ângelo deveria ter pego o top 1 nessa categoria? Não, porque os dois atletas estavam melhores que ele. Em termos de? Proporção, Que, então você acha que o China tem uma proporção diferente do Alisson? acredito que sim. E o Lércio também? Acredito que sim. Acredita? Sim, porque olhando a cintura dos dois ainda é mais fina. Ainda o V-taper deles é melhor do que o do Alisson. Isso eu achei consistente. Pelo menos. Eu acho que a diferença foi na pose de costas. Eu acho que cintura por cintura, os três são iguais, só que na pose de costas você vê uma diferença maior pro Alisson. Que ele tem ele tem uma carne, uma costas muito carnuda, só que ali na men's physique provavelmente eles estavam buscando mais detalhamento. E aí ele foi decidido que ele caiu pra quarto. Pode ser, mas se eu fosse árbitro eu colocaria exatamente essa posição que tava aí. Então, pose de frente. Todos os atletas estão nas posições perfeitas. Assim, ainda, não sei, eu gosto do físico do Laércio, mas eu acho que também puxou, se você for olhar, é aquilo que eu tava falando já, várias vezes eu já comentei sobre isso do Laércio. Ele tem um ótimo condicionamento, mas ele tem aquela fullness muito bonita no físico dele, só que essa fullness prejudica ele quando tem um atleta muito fibrado perto dele, porque ele não parece tão seco quanto o outro atleta. Então isso é lindo no físico dele, deixa ele extremamente estético, mas ao mesmo tempo isso pode prejudicar por questão de não parecer que ele tá tão seco. Então eu acho que é isso que fez ele ficar no segundo lugar. Acho que foi o óleo. Pode ter passa óleo. Tomou banho de óleo, China? Meu Deus. Lambuza óleo, todo mundo lambuza óleo aí, menos o Lércio. O Lércio tá opaco, passou amido. Pose lateral. De novo a famosa pose que ninguém treina. Então aquilo lá que a gente comentou na Júnior, normalmente você não quer tá ficando esse braço lá pra longe, tá? Você não tá criando esse espaço aqui. Mesma coisa que pro Ângelo, que nesse frame ele acabou fazendo a mesma coisa. Você quer uma pose mais suave, até na verdade esse atleta aqui, a gente tem o nome dele? Tem o... não tem não, o Michel, tá? O Michel aqui, pra mim ali, em relação ao braço dele, se eu ver um braço mais relaxado, é o que você espera nessa pose. E aqui o Alisson também, ele ficou um pouco mais relaxado, pra mim ele encaixou um pouquinho melhor do que esses três aqui. Em relação à pose somente, na verdade somente esse braço, na verdade. E como a gente não comentou nenhuma vez do Michel, acho que o que mais falta nele é o ombro, né? Se você Esse for Michel, olhar o arredondamento do ombro dele, na maioria das poses dá pra ver que faltava bastante em relação aos outros atletas. Mas ainda assim, ele tem músculos muito bons e ele tá na categoria certa. Ele precisa de mais detalhe ali nos ombros. Pose de costas, a gente deu uma comentada aqui, mas na minha opinião, na verdade, essa daqui é mais o motivo, o que eles estavam mais procurando. Realmente esse detalhamento aqui das costas, desse sombreamento entrando, com os paravertebrais, tudo mostra aqui. Eu acho que o China nesse frame ele não estava o melhor, tá? E bom, tanto que esse aqui, por mais escuro que ele estava ali, o contorno dele ficou melhor. Mas é aquilo que a gente viu tanto no Alisson quanto no Yuri Lira, essa carne, parece que não é o que eles estavam vendo como positivo, tá? Realmente esse tipo de dorsal aqui era o que eles estavam mais buscando. Algo a acrescentar? Isso mesmo. E aqui também, talvez um deltoide em relação ao resto das costas mais pronunciado. Você vê que pelas costas do Alisson tão grande, parece que o deltoide dele é pequeno, mas a gente sabe que não é. Então, a projeção do trapézio dele é muito. Muito. O que não falta aqui é volume de costas, esse é o problema. Então, pose do outro lado que o pessoal treina. Menos. China.
Podia ter levantado um pouquinho mais o ombro da frente pra não cair tanto. Mas enfim, meio esquisito. Meio esquisito. E aqui reforçando, como o oblíquo tinha um pouquinho menos de valor, porque o único que tinha o oblíquo bem marcado nessa foto era o Alisson mesmo. Então, e de frente aqui, naquela duvidinha que eles tinham, e viram realmente que o China era um armário de 2x2, 2x2 não, né? Mas de 2 de largura, realmente era o atleta mais largo ali em cima do palco. Indo para os Mediums Tall, sim, 4 categorias onde eles colocaram Medium Tall. E em primeiro lugar a gente tem... Quer falar alguma coisa antes? Não. Em primeiro lugar a gente tem o Johan Kratzik Martins. Em segundo lugar a gente tem o Vitor Matheus Costa Lara. E em quarto lugar a gente tem o nosso crossfiteiro. Terceiro é o Bruno. Você falou quarto. Em terceiro a gente tem o crossfiteiro. E os das que não é pontas. crossfiteiro, certo? Não. Calistênico. O Bruno Caijo. E quarto e quinto aqui a gente tem o Wesley Costa Muniz e o Lucas dos Santos Pinto. A gente tem a pose totalmente diferente? Não, então vamos voltar. O que você diria sobre essa? Foi a primeira categoria Concordo. que teve mais volume mesmo como top 1. E não foi o que tinha menos cintura que ganhou. Mas ele também não ganhou overall. Então a gente tem ali, né, talvez comparando com os outros, ainda assim a linha falou mais alto. Ele não ganhou overall, nem pegou Procard, isso? Nem pegou Procard. Ou seja, ele ficou abaixo do top 3 no overall. Então, assim, ele tinha mais volume muscular, porém todas as características de um men's physique estavam ali. Ou seja, arredondamento de deltoide, a cintura dele... Na pose lado ali dá pra ver um pouco melhor nas outras poses, mas não tinha uma cintura tão fina. Mas nesse line-up era a cintura mais fina, você pode ver pela pose de costas. Então, assim, ele tinha uma linha muito boa. Realmente, na men's physique da NBA, por exemplo, ele ia brigar pau a pau com o Pedro. Ia ficar ali, nossa senhora, talvez perderia pro Pedro, porque o Pedro é maior. Mas estava bem. Mas nesse line-up em específico, detalhe e algumas outras coisas falaram mais alto junto com o volume. Eu diria que provavelmente ficou bem indeciso entre o Bruno e o top 2 aqui. O nome do top 2, sabe qual é? Vitor? Não sei. Victor. Então, com o Vitor, tá? Eu acho que ficou muito em dúvida entre esses dois aqui, tá. porque eles decostam principalmente. Você vê que as costas do Bruno se sobressaem um pouco mais, de lado aqui a cintura do Bruno. A gente não pode ignorar que vinha sendo muito valorizado a cintura fina, então a gente não pode ignorar isso. E aqui quem tinha a cintura mais encaixada era o Bruno mesmo, como a gente pode ver também nesse... Não pode ver nessa pose, mas nessa aqui a gente consegue ver. Eu acho que o Bruno ainda falta bastante pose pra ele, em relação a como ele encaixa e como ele mostra o físico dele. Porque a gente já sabe que o físico dele é excepcional. Mas a pose dele, ele, especialmente as de lado, falta encaixar o Bruno, melhor. Bruno, faz um booking, você tá secando todo. Fica se pendurando nas barras aí, nada a ver. Não, enfim, é questão de pose mesmo pra ele. Eu acho que ele sempre joga o ombro muito pra frente. Talvez por questão daquilo lá que eu falei pra vocês, de contração abdominal, que deve forçar bastante, aí talvez traz o ombro mais assim pra dentro. Mas cuidado com isso, porque você tem um físico extremamente estético, só que você perde volume de ombro o tempo inteiro quando você faz isso, de jogar o ombro pra frente. E você tem volume de ombro. Se a gente pode agregar alguma coisa, é exatamente esse cenário aqui que você quer estar mostrando pra arbitragem. Então, trapézio, aí na nossa opinião não muito desenvolvido pra não sair da orelha, tá? Mas trapézio retinho, redondo. Trapézio retinho, redondo. Então, realmente, esse trapézio caindo, você tem um volume de deltoide alinhado, posturado, reto aqui, e depois a redonda, realmente. É isso aqui que a arbitragem provavelmente espera de eu bater o olho e falar, tá, ele tem um deltoide legal. Quando a gente joga, beleza, deixa eu bater o olho no físico do Bruno. Realmente, deltoide e trapézio faz uma linha só, tá? Exatamente porque você está rodando um pouquinho pra frente. Quando você postura, você procura essa coisinha reta aqui que fica, tá? Mesma coisa aqui, desse lado aqui. Mas é detalhe? Mas... fisiculturismo. Isoladamente por essa pose, esse atleta pra mim aqui subiria algumas posições. Pode por ser. Conta de tudo isso que você falou. Trapézio retinho, um ombro bem gigante.
alinhamento do abdômen, ele tava um pouquinho mais posturado do que os outros atletas, assim como o top 1. Então eu acho que pra mim aqui, ó, em linha, os dois estavam bem parelhos mesmo. Aqui a única coisa que eu consigo bater o olho e achar negativo do jeito que ele posou é que ele tá transparecendo que ele tá fazendo força. Tá, realmente a gente, nas aulas de pose, a gente fala, ó, nem se que você quer estar contraído, só que você não quer mostrar que você tá contraído. E esse atleta, ele tá transparecendo que ele tá contraído. Essa seria a única coisa mesmo. Pose lateral, que esse lado aqui, o campeão aqui, ele treina desse lado. Então aquilo lá que a gente falou, ó, não tem muito espaço entre o abdômen e o braço dele. Você não quer estar atacando o seu braço muito pra frente, você quer estar quase com o braço relaxado mesmo. Você só não tá com ele relaxado porque você quer o deltoide aparecendo. Ele poderia provavelmente ter aberto um pouquinho mais a escápula aqui, só que sem ficar com o braço assim, criando muito espaço, tá? Igual os outros atletas que eu pontuei aqui. De resto, linha abdominal, eu acho que o dele junto com o do Kaijo aqui, o Bruno, são as melhores. A saída da lombar pra dorsal aqui tá totalmente escondida, mas eu duvido que a dorsal dele faça isso daqui que tá acontecendo. E do Kaijo aqui, um ajuste de pouso pra dorsal dele vir um pouquinho mais de baixo, tá? Porque ele realmente sobe retinho aqui e depois dá pra ver que ele tem dorsal óbvio. E não precisa contrair o peitoral, Kaijo. Cuidado com isso. Não alonga você perde muito volume, aqui. Você perde muito volume fazendo isso. Você realmente quer esse peitoral aqui, ó, realmente caído, peitoral caído, tá? Não alongue o peitoral. E do outro lado também. Conseguiu. O meu também, o meu vai ser o mais contraído. Então aqui de costas, de novo, eles parece que não estavam buscando tanto aquelas costas carnudas, mas sim muito detalhamento. Mas aqui nesse line-up, pelo menos, a gente não viu o que a gente viu nos outros line-ups, né? Que é aquelas costas mais, não é jeitosinha, mas menos contraída, assim, mais detalhezinhos mesmo, tá? Realmente mais, de novo, quem ganhou? Quem tem um deltoide muito superior, não, mas maior do que as costas. Eu acho que talvez isso seja um ponto a ser trabalhado para quem quer focar no mainstream na BF, para essa arbitragem. Talvez, tá? Realmente a gente tá vendo que os atletas trouxeram um deltoide mais superior do que o trapézio, parece que foi visto como bons olhos, tá? Se você tem muito trapézio, aí vai ter que parar de treinar trapézio. Pose lateral do outro lado. Mesma coisa dos outros lados. Reforçando o que a gente tá falando, tá? Então, segue a mesma coisa. E Men's Physique Tall, onde a gente tem o Yuri Ramon como primeiro campeão, não, né? O campeão. A gente tem o Matheus Chamoni. Esse é o Chamoni? Ele marca a gente. O Matheus Chamoni como top 2. A gente tem o tal de Anderson Lero como top 3. Não contrai o peito. E o top 4 e 5 a gente tem o Michael Almeida, Michael Douglas, na verdade, né? E Yuri Rodrigues. Eu esqueci que o Yuri pegou o top 4 aqui. Legal. Line-up forte esse, né? Nossa Senhora. Enfim, alguma coisa pra comentar antes de estar mostrando? Pose de frente. Pronto. Cintura. Use eu como exemplo. Não tô falando que o resto é superior, por isso eu perdi, mas tá aqui, ó. Cinturinha de novo, ficando em top 1. Cinturinha de novo, ficando em top 2. E depois vem eu. Não encaixa em nada, mas tudo bem. Não, na questão dos principais feedbacks que o Andy recebeu, e já fica aí o alerta pros atletas, tá? A bermuda dele estava muito comprida. E isso a gente sabia, porque quando eu comprei essa bermuda pro Andy, eu falei, tá muito comprida, vamos cortar, vamos fazer alguma coisa com ela. Só que a gente não conseguiu tempo suficiente pra fazer isso. Então a bermuda dele ficou parecendo que ele pegou do pai emprestado, ficou essa merda. Eu achei que a arbitragem ia ter visto minha perna na body, aí eles não iam ligar tanto pra isso. Mas tudo bem. Então, gente, toma cuidado. Bermuda curta, tá? Eles já estão querendo mais no padrão acima do joelho mesmo, tá? Quando eles descreveram no e-book que era 30 centímetros de bermuda, eles estavam aceitando 30 centímetros de bermuda. Pode usar o shortinho da El-Chan mesmo que tá tudo certo, tá? E outra coisa... condicionamento estava bom, eles não estavam falando sobre ter passado do ponto, mas falaram, né? Falaram com relação à pose de costas, que é uma coisa que é pra vocês tomarem cuidado. A gente fala na pose de costas, pode ser? Beleza, mas depois a gente fala então. Então, esse aqui é o top, como fala? Premiação? Pódio! O pódio. E já quero pontuar, Yuri Rodrigues. Muita boa evolução de físico. A gente acompanha muito frequentemente, porque a gente adora falar que você tá em treino regenerativo. E brigando com o pessoal da academia. Mas que a gente que tá te vendo desde Taubaté, que evolução, tá? Eu acho que o que você fez aí na sua última prep, principalmente em termos de condicionamento,
eu acho que você evoluiu bastante. Deu muito certo. Melhorou bastante do condicionamento do seu último campeonato para agora, então tá de parabéns, porque é isso mesmo que a gente espera de um atleta em cima do palco na Men's. Poderia estar um pouquinho mais condicionado, porque eu acho que aí sim ele estaria brigando até pelo seu lugar ali. Mas... Mas, enfim, muito boa a evolução. E aqui eu percebi que eu sou baixinho. Então, pose de frente. Então aqui o que eu posso falar de mim já de início é não contrair o peito. Você quer ter o peito do Ramon, tá aqui, ó. Você quer ter esse peito cheio, fazendo sombra, brilhoso pra caralho, tá? Tá um holofote aqui o peito dele. É isso que você quer, tá? Você não quer, quer dizer, você não quer tá mostrando tanta fibra, é meio, eu não sei dizer, mas pô, você não quer estar contraindo tanto seu peito, tá? Tanto isso. Não, parece que na verdade solto é melhor. E a outra coisa que eu errei aqui, tá claramente, eu acabei rodando esse ombro um pouco pra frente. Eu até tenho essa parte retinha aqui, mas mesmo assim, você bate o olho e você sabe que o tórax seu tá rodado, exatamente porque do outro lado você vê como eu acertei bem melhor. Então você vê aqui como realmente essa pose, pra mim pelo menos, tá certinho. Do outro lado, que é o que eu não treino, é aqui como eu caguei na pose mesmo, tá? Não faça isso. Bom, mas olhando ali pelo top 1 e pelo top 2, você vê talvez o... Gente, como é que é o nome do top 2? Top 2, o famoso Matheus Chamoni. Chamoni. É o que ele usa na O Chamoni, ele tem um pouquinho menos de largura de ombro. Você vê que ele tem um ombro um pouquinho mais estreito, mas ele não perde porque a cintura dele tem o V-taper que precisa pra encaixar ali. E as musculaturas dele também são muito desenhadinhas, aquele negócio de bastante detalhamento, o abdômen tudo certinho no lugar. E o Yuri Ramon, ele tem o que a gente fala de questão de largura de ombro, isso é questão estrutural, não é só questão de musculatura, ele também tem bastante ombro, muscularmente falando, mas ele traz essa questão de estruturalmente o ombro dele é bem largo e a cintura dele dá aquela afunilada do V-taper. Os outros atletas aqui, então, meio que esse lado aqui também, esse lado não, de reto aqui, cada um acabou pousando meio que de uma maneira. Esse atleta aqui, é aquilo que eu falei de novo, você quer estar centralizado, tá? Em cima do seu eixo. Do seu eixo ali. Realmente eu acho que até o Chamoni aqui, ele poderia, essa pose aqui, ter feito um pouquinho melhor. Mas esse atleta aqui, ele acabou errando bastante, tá? E o Mikael ali por estar contra todo mundo, fazendo pro outro lado, mas ele encaixou certinho também, tá? Então, pose lateral. Sim. Acho que mais errou fui eu. Você vê também que o Mikael contraiu um pouquinho o peitoral, e isso talvez foi o que colocou ele abaixo do Yuri na relação postural ali. E o que aconteceu também que a gente vê que o Mikael, ele trouxe um ótimo condicionamento, só que faltou a questão da projeção dessas musculaturas, né? Então talvez encher um pouco mais. A gente já conhece o Mikael, a gente sabe que taca carbo nele, ele não enche. Ele tem uma estrutura para biquíni. Você enfia comida no cara, ele não engorda. Mas talvez isso tenha prejudicado um pouquinho ele. Talvez essa projeção de musculatura. E a gente vê isso bastante nas costas dele. Porque você vê muito detalhe, mas você não vê arredondamento da musculatura. Você vê tudo muito, muito mais abaixadinho, assim, sabe? Aqui pegando como exemplo, eu rodei tanto pra frente que eu fiz sombra no meio do meu abdômen aqui. Eu não consigo nem ver onde tá minhas costas. Então, realmente, cuidado com esses detalhes que você vê. Que não é somente até sobre a pose, mas como ali no palco, como esconde o resto do seu físico por um erro bobo ali, tá? É realmente isso. Você pode ver aqui que o Yuri, vou ser sincero, eu acho que ele tem em termos de físico e proporção, ele é muito parecido comigo. E aqui, como você vê, ele encaixou muito bem esse ombro aqui. Como você tem acesso, todas as costas dele saíram daqui da lombar, né? Porque tá iluminada, ele não escondeu, tá? Pose de costas. Aqui é um bodybuilding posando. Então, esse feedback o Andy também recebeu, foi isso que a gente tava falando no começo, que não é pra posar com o braço muito aberto, igual bodybuilder, tá? O que tava sendo priorizado era o bracinho mais aqui, que é a posição mais men's physique, é quase parecendo que você tá com a sua mão na cintura. Então, eu ainda acho que eu não tenho, tomem cuidado. Eu acho ainda que eu não tenho essa musculatura.
Eu acho que não existe em mim, mas tudo bem. Não, mas se você colocar certinho a posição do ombro no lugar, porque eu acho que deu uma rodada pra frente também, isso vai ajudar. E foi isso que colocou você atrás do Chamonix, porque as costas dele, você vê todo o detalhe que a gente queria ver na Men's Physique, a gente já tava vendo na Men's Physique, e o ombro bem posturadinho e a postura dos braços também. Na sua, você vê uma pose muito parecida com a do Mikael. Que é os braços muito abertos e as costas ficou mais achatada. Assim. Mikael, eu prefiro nossa pose, tá? Mas aqui, ó, falando sério, então aqui é lá que a gente tá buscando, tá? Realmente um deltoide não muito grande em relação às costas, mas chamando atenção quando você olha o conjunto inteiro, tá? Realmente chamando atenção. Aqui é aquilo lá, quando você bate o olho no meio e do Mikael, você bate o olho e fala, tá, ele tá mais condicionado e tá com mais... Eu não quero falar detalhe, mas mais marcação, vamos dizer assim. Só que não é o tipo de costas, eu acho que literalmente não é a pose que eles estavam buscando, tá? Realmente essa pose aqui, pra vocês que vão mirar na Men's Physique, é isso que eles querem, tá? Realmente mostrando todo o paravertebral desse esquema. Não posem assim. Uhum. Pose que o pessoal treina. Aí tá todo mundo bem encaixadinho, com exceção do atleta da ponta ali de vermelho. Ele poderia melhorar bastante nas poses dele, porque o físico dele não é ruim, mas se melhorar nas poses, eu tenho certeza que ele vai ganhar algumas posições por conta exatamente disso. A linha do físico dele não é ruim, ele tem um bom abdômen, bom ombro, o peito é bom, só que ele encaixou na pose de uma forma que não valorizou em nada o físico dele. E aí os demais atletas acabaram ficando, obviamente, acima, porque... Tinha um ajuste ou outro pra fazer, mas no geral todo mundo tava bem melhor. Eu só gostaria de saber aqui se eles aceitam essa base aqui como pose lateral. Pelo jeito sim, né? Ah, então, mas... Que ainda tava dentro do porque top. às vezes, tipo, eu não gosto de fazer essa base aqui. Se puder fazer essa daqui, eu já faço direto, mas... Se a gente souber, a gente fala pra vocês. Mas geralmente a pose lateral é com o pé de trás pra trás, tá? Aqui eu não sei porque aconteceu essa confusão. Mas é isso, mais do mesmo, tá, gente? Realmente aqui na pose lateral você tá buscando o trapézio correto aqui do deltoide aparecendo com o arredondamento. Mesma coisa aqui do Yuri, mesma coisa aqui do Chamonix, realmente é o que você quer tá transparecendo nessa pose, tá? Parabéns pro peitoral do Yuri aqui, bem cheião, junto com o do Yuri também, bem cheião. Yuri. E pra pose de frente aqui, onde os Men's Physique são separados dos bodybuilders, ou dos que não se encaixam em nenhuma. Mas o Yuri Ramon pusou de lado, hein? Ó. Tô de olho nisso aí. Eu vou pousar 15 graus no próximo de frente. Estamos de olho nesse negócio aí. Mas parabéns todo mundo, porque esse line-up foi bem complicado, assim, né? De saber do top 4 em si, quem que ia ficar em qual posição. Fica com as costas do Ângelo de novo. E só uma coisa que a gente não tá falando dos overalls, né? Mas os 3 overalls dessa categoria foram o Lucas Lopes, o Eric China e o Ângelo, tá? Então só pra quem tá acompanhando, então ainda foi o Lucas Lopes, esse senhor, esse atleta, quem mais? O Ângelo. O Ângelo, e que o a gente Eric quase China. não falou dele, o Ângelo aqui, tá? E o China que é um armário de 3 metros de largura. São os E 3. nenhum deles vai pro Worlds. Como a gente fez aqui já o comunicado. Eu podia te mostrar por aqui, né? Então a gente tem aqui, quem vai pro Rhodes, fica um easter egg pra vocês. Jaime Deli Madrino, profissional Men's Physique, Yuri Lira, Men's Physique Amador. A gente tem Laércio Souza, que também vai, Men's Physique Amador. A gente tem Lucas Ponzi, o Bodybuilding Amador. A gente tem Pedro Maia, Bodybuilding Amador, que vão pro World Mundial da WBF. E é isso, galera. Um beijo pra vocês. Obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Deixe seu comentário. Se for xingar, xinga a Cassi. Eu só falo o que é correto. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.